Meu querido, nós estamos de volta com a segunda parte do vídeo, continuação, né? Porque o celular parou aqui e eu tive que começar assim a gravar de onde eu tinha parado. Então eu vou ficar a parte A e a parte B, ou a primeira parte e a segunda parte. Então Deus, ele é superior à sua criação. Ele é tanto imanente, né? Ele vem e se conecta com a sua criação, se revela, até faz parte dela. Mas ele também é transcendente, ele está além, né, da capacidade humana, ele está além de sua criação, tá certo? Então a gente chama isso de imanente e transcendente. Agora, veja que essa imanência, essa transcendência, principalmente a transcendência, ela refuta o panteísmo, tá certo? Esse versículo ele também refuta o politeísmo. Politeísmo é a filosofia ou a crença de que existem vários deuses. E o ser humano ele foi, ao longo do tempo, moldando os deuses conforme o seu pensamento. Um dizia, não, eu creio no Deus, o Deus do vento é o meu Deus. Outros diziam, não, o meu Deus é o Deus do sol. E outros até adoravam o sol mesmo. Outros adoravam a lua. Outros adoravam um Deus feito pela sua mão, porque era palpável. Ele tocava ali e dizia, meu Deus está aqui, esse é meu Deus. Jeremias e Isaías dão até exemplo, né, que o homem ele cortava uma madeira com aquela mesma árvore, ele se aquecia, fazia uma fogueira, acendia o fogo, se alimentava. Do resto, ele fazia ali uma moldura, ele fazia ali um Deus conforme o seu aspecto, conforme a sua imaginação, e ele se prostrava diante daquele pedaço de pau e dizia, e aquele pedaço de pau apresentava as suas orações, apresentava as suas petições, apresentava os seus agradecimentos. E isso aos olhos de Deus é abominação. Certo? Porque aquilo ali não ouve, não escuta, não cheira, não vê, não responde, não atende. Mas o nosso Deus está no céu, conforme nos diz a Bíblia, e faz tudo o que ele apraz. Então, ele é o Deus único, certo? Os egípcios tinham vários deuses. Deus cara de gato, Anubis, né, que era em forma de cachorro, se não me engano. E as nações, cada um foram criando os seus, né? Os de Amonitas tinha Quemos, os Moabita, né, que tinha Quemos, os Amonitas já tinha Milcom, os babilônios tinham Marduk, e assim cada nação ia fazendo o seu Deus, até cada cidade ia fazendo o seu Deus, ia se postando diante deles. Isso é politeísmo. Isso é politeísmo. A Bíblia diz, no princípio Deus fala de o nosso Deus único, verdadeiro, sábio, potente, todo-poderoso. Louvado seja o nome bendito de Jesus. Então refuta o politeísmo. Mas existe outra filosofia, que essa é um pouco mais complexa, que é o enoteísmo. O enoteísmo é a crença de que o ser humano escolhe um Deus dentre vários deuses. Isso é o enoteísmo. Aí alguém pode dizer, a Bíblia afirma o enoteísmo, porque a Bíblia diz, ele é o Deus dos deuses. Está vendo aí como existem outros deuses? Jesus Cristo disse que era o Senhor dos senhores e os Deus dos deuses. Está vendo aí como existem outros deuses? Aí a gente precisa, querido, olhar contexto, semântica, gramática, intencionalidade, para nós chegarmos a conclusões mais verídicas. Quando a Bíblia faz essa afirmação, ela não está asseverando que esses outros deuses têm poder, que esses outros deuses fazem milagres, que esses outros deuses escutam orações. Ela não está afirmando isso. Ela está apenas fazendo ali vamos dizer assim, a fenomenologia. Fenomenologia, que os autores sagrados também usaram de várias figuras de linguagem, vários recursos linguísticos, gramaticais, semânticos, para que a gente pudesse compreender melhor. Então, quando a Bíblia diz que Jesus é o Deus dos deuses, não está afirmando que aqueles outros deuses têm poder, que pode fazer alguma coisa pelo homem. Não. Pelo contrário.
Quando nós lemos a Bíblia direitinho, nós percebemos que Deus é o único, verdadeiro, e que aquele ali, como eu disse, a fenomenologia, porque o homem é quem vê aquilo como Deus. O homem vê aquilo como um ídolo, o homem vê aquilo como até criador, o homem vê aquilo como um ser superior, como um ser supremo, como um ser celeste, como um ser digno de adoração. Então, é por isso que a Bíblia utiliza da fenomenologia, de acordo com o que o aspecto humano, tá certo? Mas Deus é o único. Deus é o único. Então, o enoteísmo é refutado também pela Bíblia, porque ele é o único Senhor e ele não considera os demais como os deuses, tá certo? Ele chama de deuses para mostrar a fenomenologia de acordo com o aspecto humano, que para o homem aquilo pode ser Deus, pode ser um Deus, pode ser poderoso, mas na verdade não é. É apenas uma criação humana. É apenas ouro, ou prata, ou cobre, ou zinco, ou uma mistura de várias dessas coisas, ou um pedaço de gesso, ou de madeira que caindo no chão se quebra, que se um passarinho fizer as suas necessidades em cima, ele vai ficar melado, que precisa ser carregado de um canto para outro. Então logo é uma criação humana, não é